O couro cabeludo, ele é uma extensão da pele e assim como qualquer outra parte do corpo, pode ser atingido por várias doenças. Entre tantas, podemos citar as mais populares, como caspa e a foliculite. Hoje, o Saúde e Fé fala dos mais variados tipos de doenças do couro cabeludo e te apresenta todos os problemas que podem atingir essa região. E para conversar com a gente sobre o tema, nós recebemos, eu e você, ela que é dermatologista e tricologista, a doutora Marcela Ledo. Bom dia, doutora, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que Deus abençoe. Saudade da senhora já. As pessoas assim já ficam ligando, querendo a doutora Marcela. Por quê? Porque a senhora se comunica muito bem, fala numa linguagem que a gente entende. A senhora esteve aqui falando outro dia também, foi sobre... alopecia senil, né? Foi, exatamente. Ou senescente, né? Isso. Aprendemos mais uma palavra, senescente. Então hoje, doenças em geral do couro cabeludo, é isso? Exatamente. Eu fiquei sabendo, é verdade, doutora, assim que a gente vai ter, inclusive, um exame de tricoscopia. Acertei? Acertou, certinho. Doutora, por favor. Tricoscopia, né? Com a nossa produtora Maria Júlia, daqui um pouquinho, então, ela vai fazer um teste de como está ali o couro cabeludo da nossa produtora. Doutora, então... doenças do couro cabeludo. É um assunto cabeludo aí, doutora. Quais são as principais aí, doutora? A mais comum, uma das mais comuns, né, é a caspa. Que é a alopecia... Desculpa, calma aí. A caspa é uma delas? A caspa é uma delas, né, que é a dermatite seborreica, certo. Que é aquela descamação que é bem comum em couro cabeludo, que a gente vê em muitas pessoas. A senhora estava com outro programa já na cabeça, né? Tá vendo, gente? Assim, se a gente se equivoca, imagina um médico também, né, gente? Agora, doutor, então a caspa, o que é a caspa? É uma dermatite? Ela é consequência do quê? De escamações, de aquecimento do couro cabeludo? O que é? A dermatite seborreica é uma inflamação crônica do couro cabeludo. Então, esse couro cabeludo ele fica vermelho, ele descama, muitas vezes ele coça, ele irrita. E às vezes as pessoas ainda usam alguns produtos que pioram mais ainda essa doença. Já vamos falar sobre a caspa, então, daqui um pouquinho. E o que hoje a dermatologia oferece também de tratamento. Porque tem tratamento. Então, a caspa é uma, que outra? Eu falei foliculite. Foliculite, a foliculite simples, que é a inflamação do folículo, né? Às vezes tem infecção, às vezes não. E isso é muito comum também, pode acontecer em região de barba, então não só em couro cabeludo, acaba que acontece em barba, região de axila, virilha, pode acontecer também em toda a região dos pelos. Quando a gente fala assim de a psoríase, também é um tipo de doença do couro cabeludo? Está no corpo inteiro, mas também no couro cabeludo. Sim. Pode acometer. Exatamente. A psoríase é uma descamação, é uma doença crônica também, que acontece na pele e ela pode acontecer no couro cabeludo também, e às vezes ela acontece no couro cabeludo sem acontecer em qualquer outro local do corpo. Como eu falei na abertura do programa que a couro cabeludo é uma extensão da nossa pele, né? Tudo que de doença que pode dar na pele, pode também dar no couro cabeludo. Exatamente. O couro cabeludo é a pele da cabeça. Okay. Né? Então, tudo que acontece na pele do corpo pode acontecer no couro cabeludo também. Acne também, aquelas famosas espinhas, pode também no couro cabeludo? Geralmente, no couro cabeludo, aí entram as foliculites, pode até ter espinha, mas seria mais inflamação do folículo. Aí entra mais o nome de foliculite, não tanto de acne. Doutora, por que fica doente o couro cabeludo? Porque a gente não cuida direito, não trata direito, não lava direito, tem um fator genético, tem um fator hereditário, por quê? Dependendo da doença, como a dermatite seborreica, é uma tendência pessoal. Né? Uma alteração daquele óleo que é produzido naquele couro cabeludo, que promove uma inflamação maior. A psoríase, por exemplo, tem uma tendência genética, tem uma tendência hereditária. Outras doenças, como foliculite, dependendo da foliculite, ela pode ser causada por produtos ou irritação ou até infecção no couro cabeludo, ou uma tendência pessoal também, que tem alguns tipos de foliculite, que é uma tendência por alteração daquele microbioma, daquelas bactérias que ficam ali do couro cabeludo, que promovem a inflamação. Existem doenças, doutora, que aparecem mais, por exemplo, de acordo com a estação do ano? Olha, essas são mais comuns no verão, essas são mais comuns no inverno, assim como também a gente tem resfriado, a gente tem problema de desidratação, enfim, também no couro cabeludo, de acordo com as estações do ano? Né? Sim, a dermatite seborreica é muito comum a piora no inverno, porque acaba que no inverno a gente toma banho mais quente, demora mais, então aquece mais aquele couro cabeludo e acaba que piora esse processo da inflamação. Agora, a senhora falou um assunto interessante, quando está frio, quem não gosta de tomar um banho quentinho, etc.
E aí eu já ouvi falar assim, não pode lavar a cabeça com água muito quente, etc., porque resseca mais ainda. Que orientação que a gente pode receber para aprender de vez? A água do banho, para lavar o couro cabeludo, assim como lavar qualquer parte do corpo, ela tem que ser aquela água quebrada que eu falo. Não pode ser aquela água muito quente, escaldante, saindo fumaça. E também não precisa ser uma água gelada, que, dependendo do estado, fica mais complicado de tomar banho. Nem no banheiro. Então, tem que ser uma água mais equilibrada. E, é claro, o banho sempre tem que ser rápido e não exagerar também no uso de shampoo, de sabonete, porque isso acaba que resseca mais ainda a pele e também resseca o couro cabeludo. Se a pessoa já tem a pele seca, com um banho, uma água mais quente, a tendência é ressecar mais ainda? Sim, a água quente, ela remove mais ainda o óleo da pele, fazendo com que essa pele fique mais seca ainda e coce mais às vezes. Isso, eu ia perguntar, a consequência é coçar, doutora. Coça. Muitas vezes o paciente vem, olha, eu estou com coceira, acho que eu estou com escabiose, que é a sarna. Não, às vezes é só o ressecamento da pele. Então, sempre que sair do banho, hidratar bem, passar um bom hidratante no corpo todo, porque a pele úmida é o momento que a pele absorve mais aquela água do hidratante, então é o momento certo de passar. E a senhora teve outro dia falando sobre alopecia, etc., tratando do cabelo, e a senhora é tricologista, especialista em cabelo, se tem alguém nesse planeta que sabe do cabelo, está aqui hoje, viu, gente? Então, o ideal, doutora, eu lavo o cabelo, etc., é melhor secar bem ou eu posso pentear com ele úmido, deixar meio molhadinho, etc., porque está quente, então deixar o cabelo mais umedecido, mais molhadinho, me ajuda a refrescar, ou não? A secagem do cabelo não é necessária obrigatoriamente, a pessoa pode deixar o cabelo secar ao vento, que eu digo assim, naturalmente, né? Mas sempre retirar o excesso com uma toalha ou até uma fralda de pano de bebê para evitar o frizz do cabelo e evitar pentear o cabelo muito molhado, porque o cabelo muito molhado pode facilitar a quebra. Utilizar cerdas mais macias, pentes mais largos para evitar a quebra desse cabelo. De todas as doenças aí que a senhora citou e outras tantas, quais as que provocam a queda do cabelo? A queda do cabelo é muito comum ser causada pelo eflúvio telógeno. Como é que é? Eflúvio telógeno. O que é isso, doutora? Assim... Que é uma queda intensa do cabelo, que é aquela queda que as pessoas falam, eu fiquei estressada e meu cabelo caiu. Olha só. Ou, tive bebê, 3 meses depois o meu cabelo caiu. Esse é o eflúvio telógeno, que é a queda grande, que acontece 200, 300 fios por dia, né, mais do que o normal, e depois de um certo evento específico, ou uma perda familiar, ou uma cirurgia, ou um pós-parto, ou até um estresse. Tá, de tudo isso, doutora, assim, eu vou fazer essa pergunta por causa da sua especialidade. Por que geralmente quando a pessoa está fazendo um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, ou seja, se tratando de um tumor, por que o cabelo ele fica desprotegido e a tendência é cair? Claro que depois nasce mais bonito, volta mais bonito, mas por que ele fica momentaneamente desprotegido? O cabelo, ele é muito sensível às drogas da quimioterapia, nem todas as quimioterapias promovem a queda do cabelo, então é um outro tipo de eflúvio, né? Muitas vezes é o eflúvio anágeno que acontece pós evento de quimioterapia, porque essas medicações promovem essa queda. Mas, hoje em dia, tem diversos mecanismos que ajudam na diminuição dessa queda, como o uso de crioterapia no couro cabeludo. Que é uma touca gelada, é isso? Exatamente. Então, o uso da touca que gela o couro cabeludo faz com que diminua o fluxo sanguíneo nesse local. Com isso, a medicação chega menos no folículo e, com isso, age evitando, né, a queda do cabelo. Tem muita gente assim, doutora, talvez é uma mania, é um fator de estresse ou nervosismo e preocupação e de repente começa a qualquer coisa coçar a cabeça, etc. Pode criar feridas e pode ser também portas abertas para bactérias, é isso? Sim. Muitas vezes a pessoa tem uma alergia ou até uma dermatite, por exemplo, comum, tanto a dermatite seborreica quanto a dermatite atópica, que a pessoa coça muito, com isso ela fere o couro cabeludo. Entendi. E aquela unha tem as bactérias, ou até infecção fúngica mesmo, e aí aquela bactéria infecciona, causando feridas e até infecção em couro cabeludo. Existe, doutora, dessas doenças todas que acometem o couro cabeludo, alguma que seja
transmissível, ou seja, contagiosa? Por exemplo, a pessoa está em casa, que é comum, etc., né? Essa partilha de shampoos e toalhas, enxuga a cabeça, deixa a toalha lá, aí o outro vai usar e enxuga também, está num momento que está ali precisando daquela toalha. Pode passar para outra pessoa uma dessas doenças ou não tem o perigo? Não, a psoríase, por exemplo, é uma doença que as pessoas sempre perguntam, isso pode passar? Não é contagiosa, então não tem problema nenhum. A dermatite seborreica é uma tendência pessoal, é uma inflamação pessoal, mas às vezes a pessoa tem uma infecção de fungo, por exemplo. O fungo, sim, ela pode passar para outro se a outra pessoa tiver uma tendência, uma imunidade mais baixa ou for uma criança, porque geralmente infecção de fungo em couro cabeludo geralmente é mais criança e pessoas que estão com a imunidade mais baixa. Ou seja, o problema do couro cabeludo não é só uma doença, quer dizer, não são só doenças de gente grande. Criança também pode ter, doutora? Também. Criança também pode ter, criança... Como eu falei, são as pessoas que têm mais comumente as infecções fúngicas no couro cabeludo, então tem descamação, tem áreas sem cabelo, então isso tem que ser investigado e isso tem que ser tratado, porque é uma doença tratável. E crianças também pode ter, por exemplo, a alopecia areata, que são aquelas áreas sem cabelo que pode acontecer também na infância. Entendi. E que a gente tem que tratar. A senhora citou antes no início a caspa, vamos falar um pouquinho sobre a caspa. É uma descamação. É uma pele ressecada que vai naturalmente descamando, é isso? É uma pele irritada. Irritada. É uma pele irritada que fica vermelho. Mas quem irritou? O que irritou? A pessoa tem uma tendência a ter aquela irritação. A produção do óleo dela é um pouco diferente em geral. E isso faz com que promova essa irritação. Entendi. E às vezes tem uma infecção fúngica associada. Por conta dessa alteração, pode ter um fungo um pouco alterado ali naquele local. Isso promove mais irritação ainda e aí a pele descama. Ela vai descamando e vai descansando. É uma camada em cima da outra, doutora, assim que vai... Claro, a gente percebe muita gente assim que reclama, tem propaganda assim, que sai na camisa, na roupa, etc. E é um processo contínuo? Posso interromper esse processo ou não? É um processo crônico. Crônico? Sim, é um processo crônico. Ele não tem cura, então a pessoa sempre vai ter que estar utilizando um shampoo ou produtos para evitar essa inflamação e essa descamação do couro cabeludo. Tem algum tipo de alimento que provoca, né? Não somente a caspa, mas alguma outra realidade? Isso, olha, evita, você que tem a tendência, evita esse tipo de comida cítrica, sei lá. Né? Não, ainda não foi comprovado nenhum alimento que provoque a caspa. Agora, tem muita gente, sim, doutora, que de repente está na televisão, vê uma propaganda, aquelas cápsulas, e diz, olha, isso a cápsula é bom para tudo, resolve caspa, resolve isso, aquilo, resolve seborreica, enfim, dermatite seborreica. Ou seja, eu vou lá então, nessa agonia, nesse desespero de querer solucionar o problema, eu vou lá e compro, me empanturro dessas cápsulas e ajuda, melhora ou não? Não. Infelizmente não tem nenhuma medicação milagrosa que você tome e a caspa suma. Tem medicamentos tópicos, né, de passar, que ajudam na melhora e, enquanto está em uso, ocorre a melhora da caspa. Mas parou o uso, a tendência é que ela retorne. Mas quem tem que indicar... É o médico. É o médico, ou seja, parar com essa tendência, e isso Saúde e Fé está preconizando todo dia, parar com essa tendência que é uma anticultura nossa, né? No sentido assim, de fazer as contas, automedicação e a gente mesmo se tratar, médico toma conta de ti mesmo, é o princípio bíblico lá, mas assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente gasta dinheiro à toa e não resolve, e são ilusões que a gente vive, viu? E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, hoje falando sobre doenças do couro cabeludo com a nossa médica dermatologista e tricologista, a doutora Marcela Ledo, né? Que já está aqui, inclusive já trouxe o equipamento, já está montado. Gente, eu fiquei sabendo no intervalo que a nossa produtora, a Maria Júlia, que vai ser o nosso personagem hoje para esse exame de tricoscopia, ela está fazendo aniversário hoje. O que ela merece, super time? Uma salva de palmas. Vem cá, Maria Júlia, parabéns, Deus te abençoe. Parabéns, hoje estão celebrando o dom da vida, né? Ficou vermelha, a gente ficou vermelha. Nossa produtora é eficiente, produtora. Senta, Maria Júlia, na cadeira do apresentador. Olha que chique, né? Doutora, então, tricoscopia. Para aniversariante, é um presente digno do aniversário dela, né, doutora? Né? Exatamente, porque é um excelente exame que a gente utiliza, que é um aumento de 50 vezes, para a gente analisar tanto o couro cabeludo quanto os fios que estão saindo daqueles folículos. Está preparada?
Não vai raspar o cabelinho não, hein? Não vamos encontrar nenhuma surpresa no cabelinho, não? Doutora, por favor, doutora, então, é uma lente de aumento aí, doutora? É um exame que... Vai fazendo e vai explicando, doutora. Que é um videodermatoscópio, né? A dermatoscopia a gente já faz em pintas, em várias lesões do corpo. E a tricoscopia é esse aumento grande de 50 vezes, que a gente analisa tanto o couro cabeludo quanto os fios. Né? Então, a gente analisa... Eu vou fotografar? Tá. Que dessa forma a gente consegue ver tanto o tamanho dos fios, então a espessura, se aqueles fios estão mais finos ou mais grossos, porque isso indica muito a patologia da pessoa. Tá. Né? E a gente também consegue analisar a descamação, porque em muitos locais tem descamação ao redor da saída do fio, né? Do folículo isso daqui, piloso. doutora, desculpa, essas pontinhas aqui é a descamação. Descamação. É o que a gente chama de dermatite seborreica. Ocorre um vermelho, né? Tem áreas mais avermelhadas e acontece também de ter essa descamação. Essa descamação, no caso dela, é um caso leve, um caso fácil de ser tratado. Tem casos que são mais complicados e são mais graves. Não precisa raspar cabelo, viu? Pode celebrar o teu aniversário, tá? E a gente analisa também, porque algumas pessoas, acontece dos fios, em vez do fio ter 0,05, 0,06 milímetros de tamanho, eles têm a metade disso, ou menos. E isso indica o que a gente chama de miniaturização, que são os fios mais finos. Agora a senhora poderia, doutora, aumentar a potência, a voltagem, a temperatura aí? Coitada, Maria Júlia, celebrando o aniversário hoje. E o que isso vai indicar? A senhora, com esse exame, a senhora vai dizer assim o quê? Que ela precisa de vitamina, que precisa, né, de um shampoo especial. O que está indicando para a senhora? O que a senhora está tirando de conceito aí, doutora? A tricoscopia, ela me ajuda a definir um diagnóstico, né? Então, eu consigo, através da análise do tamanho dos fios, da quantidade de fios que saem em cada folículo, da espessura desse fio, do tamanho, porque às vezes a pessoa tem um quadro, por exemplo, de um eflúvio, que é uma queda de cabelo intensa. Acontece dos fios estarem em fase de crescimento, não é o caso dela, mas eu consigo ver que esses fios estão crescendo, que a gente chama de regrowing hairs, que são fios em crescimento. E aí eu consigo analisar e definir diagnóstico. E esses fiozinhos de cabelo branco que estão saindo aí, doutora? Isso aí, a grande maioria das pessoas tem e é normal. Não, eu estou brincando, não tem não. Maju, não tem não, enfim. Mas o exame tricoscópico, a gente tira foto específicas de alguns locais do couro cabeludo. Certo. Então, a gente sempre compara a localização do topo do couro cabeludo com a nuca, para ver a diferença. E é muito comum da pessoa ter uma calvície e o cabelo desse topo é bem mais fino que o cabelo da nuca. Esta região aqui, ela é mais duradoura, né, doutora? Ela é mais resistente na queda, não é? No caso da calvície, essa região, ela não tem um receptor do hormônio que promove a calvície. Então, por isso que todo calvo é calvo só em cima. E essa região é uma região normal. Agora, olhando assim, né, um primeiro exame da Maria Júlia, da Maju, da nossa Maju, o que a senhora já de conclusão para ela? Bom, ela tem uma densidade que é a quantidade de fios em cada folículo, que é em cada saída tem 2 ou 3 fios. Isso é normal. Então, ela não tem uma diminuição da quantidade, da densidade capilar. Isso está normal. Ela tem um pouquinho de eritema, que é esse vermelho, que acontece no couro cabeludo, e um pouco de descamação. E isso a gente pode diagnosticar... A gente vê isso daqui, doutora? Exatamente, essas escaminhas saindo. Deixa eu colocar no foco. Aqui. Então, ela tem um pouquinho desse vermelho em couro cabeludo e um pouquinho de descamação, o que indica uma dermatite seborreica, que é uma caspa leve. Uma caspa super leve, né? Isso. Poxa, no dia do aniversário dela, falando que ela tem uma caspa leve, assim, né? Mas é um presente para cuidar mais e melhor, viu? Que mais, doutora, que a gente... No caso dela, ela tem a quantidade de fios normais, ela tem o tamanho dos fios normais, porque com esses aparelhos a gente consegue medir o tamanho desses fios. Então, o tamanho do fio, quando a gente analisa, ele é um tamanho de fio normal. Quando a gente mede. Né? Aqui é uma das fotos que eu tirei dela. Quer ver, Maju? Quer ver? Você está vendo pela tela? Está vendo pela tela, né? O tamanho de fio, que é um fio de 0,05, 0,06, isso é uma medida que a gente faz no exame. Entendi. E é um tamanho de fio normal, tá? Ele não está aparecendo aqui para mim.
mas é um tamanho de fio normal. E quando a gente analisa o fio, isso é muito importante, porque, por exemplo, na alopecia senescente, que é a alopecia senil, que a gente comentou outro dia, esses fios são bem mais finos do que os outros fios. Ok, ela está aqui, é uma jovem, fazendo aniversário hoje, o cabelo super normal, uma leve escamação, etc. Mas, assim, isso, um exame de uma pessoa com mais idade, uma pessoa que já tem, pode aparecer outros resultados, outras situações, doutora? Sim, com certeza. Tem casos que são casos, por exemplo, de alopécias cicatriciais, Entendi. que são quedas de cabelo, que naquele local que onde tinha cabelo forma uma cicatriz. E isso a gente consegue ver também por esse exame. Pode aparecer também na raiz do cabelo, assim, alguma glândula sebácea mais irritada, mais... Sim, pode ter uma irritação, que a gente chama de irritação perifolicular, Certo. que é essa irritação ao redor do folículo piloso, que tem várias causas também. Né? Pode ser tanto uma simples dermatite seborreica, como a gente já falou, mas como pode ser doenças que são mais graves, como um lúpus ou outras doenças Entendi. que podem ser autoimunes e são mais graves, que aparecem também em couro cabeludo. Então, vamos despedir da nossa atriz hoje aqui. Uma salva de palmas mais uma vez. Que Deus abençoe, parabéns, celebre sempre o dom da vida. Sempre seja grata a Deus pelo dom da vida, viu, Maju? Né? Que Deus abençoe, viu? Que maravilha. Então, dá para notar que realmente é um exame eficiente. Amplia até quantas vezes, doutora? 50 vezes. 50 vezes, enfim. Aí o tricologista, o especialista, pode ter assim uma super noção do tratamento, é isso, né? Sim, com certeza. Quando a gente não consegue ter uma certeza diagnóstica com esse exame, às vezes a gente tem que realizar uma biópsia de couro cabeludo. Entendi. Que é tirar um pedaço de 4 milímetros do couro cabeludo para mandar para análise patológica para ver o tipo de queda de cabelo. Que maravilha, gente. Hoje o Saúde e Fé está falando sobre doenças do couro cabeludo, né? Já tivemos a participação da nossa aniversariante do dia, a Maria Júlia, que fez um exame aí de aniversário, o cabelo está perfeito aí, entendeu? Tem a orientação agora da doutora, então você também pode um dia fazer uma consulta com o seu médico dermatologista e ele vai fazer também esse exame. Esse aparelhinho está em todo consultório, doutora, né? Sim, geralmente nós médicos dermatologistas tricologistas temos esse aparelho para a gente analisar. Esse aqui é o nosso grande olho. Olha que maravilha, um grande olho, né? Doutora, além dessas perguntas, esse exame de tricoscopia, né? Temos as nossas perguntas pelo WhatsApp que estão chegando. A gente agradece cada participação. Por isso que quando abro o programa, eu falo o número do WhatsApp para chegar também esse momento. Vem de Ubatuba, São Paulo, nossa amiga Rosana Gomes. Bom dia, Rosana. Deus te abençoe. Moro perto da praia e costumo frequentar bastante. Gostaria de saber se tomar muito sol pode prejudicar o couro cabeludo, pergunta a Rosana, doutora. Tudo bem, Rosana? Bom dia. Que delícia morar perto da praia. Mas você vai ter que cuidar sempre dos seus cabelos. A radiação UV, ela danifica tanto os fios quanto o couro cabeludo. Então, você tem que sempre usar um chapéu, proteção solar nos fios com produtos específicos para isso. E também, quem tem uma tendência a ter uma calvície, o fio ele é prejudicado com a radiação UV. Vamos lá para Itatiaia, Rio de Janeiro, na casa da dona Laura Matos. Bom dia, dona Laura, Deus abençoe. Há uns anos venho sofrendo com caspa, já usei shampoo para tentar eliminar e nada. O que devo fazer? Tem cura? Pergunta a nossa amiga dona Laura. Laura, a caspa é muito comum, você não é a única pessoa que se incomoda com ela. Então, você sempre vai ter que tratar. Infelizmente, não tem um produto que você passe e ela seja eliminada para sempre. Você tem produtos específicos que você deve utilizar, por isso você tem sempre ter um acompanhamento de um médico dermatologista para analisar o grau da sua caspa e a medicação necessária para tratá-la. Campo do Jordão, aqui pertinho de nós, também o nosso amigo, o seu Ulisses Duarte, acompanhando o programa. Tem bom gosto, né, seu Ulisses? Deus abençoe. Minha filha de 1 ano, de repente, começou a coçar a cabecinha. Formou ferida e agora se alastrou para o ouvido e o rosto. O que pode ser? Pergunta ele. Qual ajuda devo procurar? O nosso amigo Ulisses, preocupado com a filhinha de 1 aninho, doutor. Ulisses, para um diagnóstico correto, você sempre tem que ter uma avaliação de um médico dermatologista. Porque essa coceira da sua filha pode ter diversas causas, tanto uma alergia simples a algum produto que ela esteja utilizando, contra alguma outra doença. Então, sempre procure um médico para avaliar exatamente o diagnóstico. Obrigado, Ulisses. A Priscila Diniz, de Franca, São Paulo. Obrigado, Priscila. Bom dia para a senhora também. Deus abençoe.
alguns meses, aliás, determinados pontos do meu couro cabeludo estão acinzentados. Tenho coceira e logo depois vermelhidão. Às vezes acontece queda de cabelo. O que pode ser? É a Priscila, doutora. A coceira em couro cabeludo, muitas vezes é causada por produtos que vocês utilizam. Mas, como eu falei na pergunta do Ulisses anteriormente, a gente sempre tem que avaliar e ver a causa dessa coceira. E avaliar tanto com uma tricoscopia, quanto com uma avaliação de couro cabeludo, para ver o porquê que está ocorrendo isso e ocorrendo esses pontos acinzentados que a senhora falou. Ela fala tricoscopia com uma facilidade, a gente tem que pensar em cada palavra, cada sílaba aí para acertar, viu? Doutora, então para quem está em casa, assim, para ter aquele couro cabeludo saudável, é necessário? Para ter um couro cabeludo saudável, é necessário usar produtos adequados para o seu tipo de couro cabeludo. Então, se você tiver uma caspa, usar produtos adequados para isso. Ou se você tiver outras doenças, ter um acompanhamento médico e usar as medicações certinhas, que tudo tem tratamento, tudo tem melhora. Algumas não tem cura, mas a gente consegue melhorar bastante. Tricoscopia é o exame e o aparelho? Tricoscópio. Tivemos o prazer hoje de conversar com a doutora Marcela Ledo, nossa médica dermatologista e tricologista, né? Quem quiser entrar em contato, o telefone está aí na tela, a gente é 0 operadora 11 98809 8353. E o Instagram, doutora Marcela com 2 L's, Ledo, doutora Marcela Ledo, é o Instagram para você também acompanhar, lá tem dicas, tem esses exames, assim, tem dicas fantásticas aí para você cuidar bem do seu cabelo e do couro cabeludo. Doutor, eu queria imensamente agradecer a sua participação, a sua presença, por ter também trazido o aparelho até nós, até para mostrar para quem está em casa, isso ilustrou bastante o programa. Eu queria imensamente, foi um presente aí para nós e para Maria Júlia, doutora, né? Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Posso dar um beijo aqui, doutora? Deus abençoe, muito obrigado. E a gente vai contar com outras visitas suas aqui no nosso programa, tá bom? Por favor. Que Deus abençoe, viu? Posso rezar pela senhora? Por favor. Tem alguém especial que quer uma oração? Minha mãe, Como é o nome Thelma. dela? Thelma. Thelma. Um beijo para dona Thelma também. Que Deus abençoe, viu?